Graça e paz, meus amados. Nós estamos em mais um domingo, damos graças a Deus por mais um dia em que vamos estudar a sua palavra, mais um dia em que nós temos para adorar a este Deus tão maravilhoso. Hoje nós estamos estudando a lição número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. E eu convido você para orar comigo nesse instante. Santo, eterno, maravilhoso Deus, soberano Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor amado, por mais um dia, Senhor, em que tu nos concede, ó Deus amado, por mais este início de semana, ó Deus, mais um domingo, Senhor, onde nós estamos aqui nos preparando para estudar a tua palavra, Senhor amado. Te pedimos que a tua bênção recaia sobre cada lar, ó Deus, sobre cada família, ó Deus, da IBNC, e cada família, ó Deus, onde esta EBD chegar, Senhor amado, nesta manhã. Abençoa, Pai, cada um de nós, que tudo que venha a ser feito seja para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17, onde nós vamos ler do versículo 20 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que o Senhor aplique essa porção da sua palavra lida nos nossos corações. O Senhor Jesus intercedendo por nós, pedindo ao Pai que nós venhamos a ser um. Então nós precisamos lutar para ser um com o Senhor e um com cada irmão, para que a união de Cristo ela permaneça em nós. Nesse instante nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão, e eu convido a irmã Marta para esse cântico. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 96. Se nos cega o sol ardente. Amém? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz para qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente nos sinais, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós viremos luz sem véu. Cristo padeceu a
céus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos nesse instante, nós vamos agora fazer a chamada, né? Vamos louvar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor e após o Ministério de Louvor nós vamos ter as aulas, a aula infantil e a aula dos adultos com o professor Wendel. E eu convido a irmã Marta para fazer nesse instante a oração intercessória. Oremos, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um domingo que nós podemos aprender mais da Tua Palavra, Deus. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, não só ouvir, mas praticar diariamente nas nossas vidas. Amém. Abençoa, meu Deus, essa escola dominical, abençoa tudo o que estamos fazendo, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O meu melhor, cante comigo, quero te dar, me derramar nos teus pés, ser tua imagem e semelhança. Desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua paz da santidade, me mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar de
dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer pela bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a ti, Jesus. Toda honra, toda glória seja oferecida a Deus. Glória a ti. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. No meu coração, tu és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar
junto a ti, ó Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o amor. Aleluia, a ti, Senhor. Amém. Olá, crianças! A história de hoje se chama Deixem vir a minhas crianças. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 16, e diz: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A mensagem é: pessoas como eu são bem-vindas na família de Deus. Você se lembra de alguma ocasião em que um visitante importante veio à sua cidade? As pessoas fizeram o quê? Saíram fotografias no jornal? Você acenou para ele? Em nossa história de hoje, alguém muito importante acabou de chegar na cidade. Deve ter acontecido mais ou menos assim. Você já ouviu a notícia? Jesus está na cidade! Repetidas vezes, as pessoas da cidade davam notícias umas às outras. Jesus está aqui! Todas as pessoas queriam ver Jesus. Homens deixavam seu trabalho e se apressavam para ouvi-lo falar. Amigos e familiares ajudavam as pessoas doentes a chegarem perto dele. Elas haviam ouvido como ele curava outras pessoas. Talvez ele pudesse curá-las também.
Todos ficavam admirados ao ver Jesus entre as pessoas. Viam quando os cegos voltavam a ver, riam com os paralíticos que podiam saltar e correr outra vez. Viam pais, mães e crianças sadias novamente. Todos eram ajudados e ninguém era despedido sem atenção. Quando as mães ouviram falar de Jesus, elas também quiseram vê-lo e queriam que ele abençoasse as suas crianças. As crianças ficaram entusiasmadas, elas iriam ver Jesus. Crianças de todos os lugares amavam a Jesus. Ele sorria para elas, falava para elas bondosamente e contava histórias muito maravilhosas. Ele gostava das flores e de outros objetos que as crianças davam para ele. Dentro de pouco tempo, várias mães se apressavam pelas ruas da cidade. Algumas chamavam suas amigas. Venham conosco, vamos ver Jesus! As crianças convidaram seus amiguinhos e assim muitos se apressavam para ver Jesus. Mas as mães com crianças pequeninas não podiam andar muito depressa. As crianças andavam mais devagar. Finalmente, todas as mães e crianças se juntaram à multidão em volta de Jesus. Elas estavam atrás, procurando olhar por cima do ombro das outras pessoas que estavam ali. Imagino que algumas das crianças tenham procurado passar por entre as pessoas para se aproximarem de Jesus. Mas elas não conseguiam chegar perto dele. Todos queriam vê-lo e parecia que todos se empurravam tentando chegar mais perto de Jesus. As mães já estavam quase sem esperança. Será que alguém podia ajudá-las a ver Jesus? Talvez os discípulos pudessem ajudá-las. As mães, com seus filhinhos, se dirigiam até os discípulos. Mas eles franziam a testa quando as viram se aproximar e balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Vão embora! Vocês não percebem que Jesus está muito ocupado? Não percebem que ele já está muito cansado? Jesus percebeu o que estava acontecendo. Esperem aí. Deixem vir as minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Os discípulos e a multidão ficaram surpresos. Eles abriram caminho para que as mães com crianças passassem e chegassem perto de Jesus. Ele tomou bastante tempo com elas, pegou as crianças no colo e as abençoou. Imagino que ele deve ter dito às mães como amava aquelas crianças. Talvez tivesse falado às mães sobre como educar os seus filhos para amarem a Deus. Não sabemos exatamente o que Jesus disse às mães e às crianças naquele dia, mas temos certeza de que ele não ficou zangado com elas por quererem vê-lo. Ele ficou feliz, ficou alegre por poder falar com elas. Jesus continua amando as crianças e as suas mães. Ele deseja que você vá a ele hoje e também quer que você faça parte da família dele. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, hoje mais uma escola dominical. E hoje vamos para a lição de número 8. A lição que tem por tema hoje: as causas da desunião devem ser eliminadas. E, para tanto, convido os irmãos para fazermos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá no livro de Neemias, capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler do 6 ao 12. Os irmãos abram sua Bíblia, vamos nos concentrar nesse momento para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você também pode acompanhar em tela aí conosco o texto. Neemias capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Aí agora do 6 ao 12, que diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei
com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Versículo 9. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, e vós exigis deles. Que vós exigis deles. O 12 último. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então, o tema da nossa lição é as causas da desunião, elas devem ser eliminadas. E aí vamos iniciar a nossa lição fazendo o nosso comentário. Então, veremos na lição de hoje, um conflito que surgiu entre os próprios judeus, tá? Entre as diferentes classes sociais, e como esse problema ele foi solucionado. O ponto 1 da lição traz exatamente a discussão. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, os judeus libertos do cativeiro, eles tinham uma característica importante, era a união. E qual era a base desta união? Bom, todos eram do mesmo povo e confessavam a mesma fé, a fé num único Deus. Então, isso era um ponto de união entre eles, um ponto de ligação, né? O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto restaurado, ou seja, tudo estava conforme os ritos da lei. Isso era a base da união deles. Todos haviam experimentado o despertamento, Deus havia dado despertamento a todos para trabalhar na obra. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade. Então, esta era a base da união dos judeus quando foram libertos do cativeiro. E aí, esta união entre os judeus, ela simboliza a união que deve existir na igreja de Deus, na igreja do Senhor. Todos experimentaram o novo nascimento, ou seja, aquele despertamento de união para reconstruir o templo, os muros, foi, na verdade, uma experiência que eles tiveram, um despertamento que se equivale ao que o Novo Testamento fala de um novo nascimento. E aí todos na igreja, todos nós na igreja, são aproximados uns aos outros. E aí essa nossa aproximação, ela se deve porque a separação que havia, o véu do templo que havia, Cristo ele rasgou, Cristo derrubou o muro da separação, o que faz com que a igreja ela, de fato seja próxima. Então esta união, a união da igreja, a união do povo de Deus hoje, ela não é porque, por exemplo, somos todos brasileiros. Não é por causa da nacionalidade, não é porque todos possam ser do mesmo nível social ou porque são do mesmo nível cultural. Na verdade, a nossa unidade ela se baseia porque todos somos um em Cristo. Aí é daí que vem a nossa união. Lá em Gálatas, capítulo 3, vejamos aqui, os irmãos podem abrir sua Bíblia, Gálatas,
Livro de Gálatas, deixa eu ver aqui, capítulo 3, o versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, tá? E aí, algumas bênçãos, elas são decorrentes dessa união, né? Por exemplo, os crentes, eles sentem apoio espiritual, né, para a sua vida. Então, assim, a gente sabe que a igreja é esse lugar de acolhimento, é o lugar que nós nos identificamos, porque muitas vezes, né, muitos crentes, são alvos de críticas, né, no trabalho, na escola, na família. Às vezes, membros da nossa família não são crentes e aí nos julgam. No trabalho, muitos não são. Na escola, na faculdade, ou seja, então a gente enfrenta uma certa dificuldade. Quando a gente chega na igreja, bom, a igreja está cheia do Espírito Santo, então ali a união, ela funciona plenamente. E aí, assim, que coisa maravilhosa e rica é chegar na igreja e encontrar aquele ambiente em que as pessoas nos entendem, porque nós falamos a mesma língua, nós temos a mesma fé. Então, essa unidade, ela é extremamente importante. Outra coisa importante, outra bênção que decorre da união, tá? Vem exatamente que na igreja nós levamos as cargas uns dos outros, né? Vamos aqui ainda em Gálatas, capítulo 6 agora. Veja, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas pesadas um dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, a igreja é esse lugar tranquilo, não é? Porque também nós temos um suporte, temos um apoio. Como diz aqui o texto, né? Na igreja nós levamos a carga um dos outros. Talvez aquele irmão com mais dificuldade, cabe a nós ajudar, dividir o peso, né? Para que ele não fique tão com dificuldade. Agora é importante lembrar que existem momentos, existem problemas, dificuldades e obstáculos que nós temos que levar sozinho. Alguns, o irmão ele pode nos ajudar, né? Outros, nós temos que passar, né? Porque aí é um aprendizado que Deus quer conosco. E aí, por exemplo, Gálatas 6, olha o versículo 5, o que é que diz? Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Então, há fardos que devem ser divididos, há outros que nós temos que levar, né? Enfim, então a união nos faz fortes, né? Uma pedra sozinha, imagine uma pedra sozinha, uma pedra que não seja muito pesada, um paralelepípedo, ele pode ser levado ou jogado com muita facilidade. Agora, se imagine um tijolo, né? Um tijolo ele pode ser levado com muita facilidade, não é? Mas se esse tijolo estiver dentro de um muro, é mais difícil. O que isso quer dizer? Quer dizer unidade. Enquanto você está só, você ali é mais fácil você ser derrotado, você perder, né? Ou seja, um soldado não luta só, luta com um grande exército. A chance de vitória é maior. Então, um tijolo sozinho é fácil de ser levado. Mas um tijolo dentro do muro, perceba, para arrancar aquele tijolo ali vai ser muito mais difícil. Ou seja, aqui está falando da unidade. A gente pode ver isso aí lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e 5, que diz assim: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, esta união, na verdade, ela funciona como uma verdadeira força, não é? Foi por causa da união que os judeus, em número inferior,
aos seus inimigos, conseguiram construir o templo, conseguiram levantar os muros, construir, ajeitar os muros da cidade, ou seja, como em número menor, os judeus conseguiram construir o templo, conseguiram construir os muros da cidade. Então, na verdade, aí foi a união dos judeus, tá? O autor lá de Eclesiastes, ele diz, Eclesiastes, vamos ler aqui, esse texto é interessante, Eclesiastes, capítulo 4, verso 12. Olha o que é que diz em Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, aqui está falando exatamente desse processo de unidade e como é bom que essa unidade ela exista, tá? Bom, e aí o ponto 2 da lição é: a união entre os judeus esteve ameaçada. Né? O que é que levou a essa ameaça? Qual era a ameaça? Então, na verdade, tratava-se de uma grande injustiça social. Né? Financeiramente, a vida dos que estavam no cativeiro da Babilônia, foram libertados por Ciro e voltaram. Então, a vida desses que voltaram era uma vida extremamente difícil. Muitos, sem condições financeiras, eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, né? E aí eles tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos. Quando os mais pobres não conseguiam pagar as suas dívidas, os mais ricos eles iam lá e executavam a dívida, ou seja, tomavam as suas casas, as suas terras, até mesmo os seus filhos, para compensar a dívida. E aí, isso começou a levar muitos judeus a um momento de angústia. Nenhum homem, né, enfim, ele dorme tranquilo com muitas dívidas. Isso incomoda, obviamente, qualquer cidadão, qualquer homem, qualquer chefe de família. Né? E aí muitos estavam endividados nas mãos dos outros judeus mais ricos, que acabavam extorquindo ele, né, cobrando juros altos. E aí esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, e a Bíblia fala que Neemias ficou muito enfadado, ou seja, Neemias ficou angustiado quando soube que outros irmãos, que a angústia de alguns irmãos era por causa de outros irmãos mais ricos, com mais condições. E aí como se explica essa grande injustiça? Bom, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Né? E aí, por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa que a própria lei proíbe. Veja, lá em Êxodo, capítulo 22, o versículo 25, Êxodo 22, 25, veja o que aqui diz o texto. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Veja, qual é o grande problema aqui? Os juros, ele estava dentro da lei. Né? A usura, não. O que seria isso? Então, vamos supor aqui que determinado irmão, ele empreste um dinheiro. Né? Empresta uma quantia de R$1.000. O irmão está precisando, o irmão diz, olha, eu estou precisando de R$1.000, o senhor tem que me emprestar? Tenho. Quando é que o senhor pode pagar? Eu só posso pagar esse dinheiro daqui a 3 anos. O senhor pode emprestar? Posso. Veja, depois de 3 anos, é claro que com o custo de vida, esse R$1.000 já não é mais R$1.000 daqui a 3 anos, com a inflação, né? Então, os juros, na verdade, é para repor a perda, entende? Então, vamos supor, dar um exemplo aqui bem claro, vamos supor que o irmão emprestou R$1.000. Esses R$1.000, depois de 3 anos, vamos dizer que ele está valendo aí R$900, então é como se o irmão tivesse perdido R$100. Então, o irmão teria que, para cobrir a perda da inflação,
ele teria que devolver ao irmão 1.100. Ele não está devolvendo R$100 a mais, ele está simplesmente repondo o que foi perdido nesse tempo. Então, os juros, na lei do Senhor, era proibido. Agora, era permitido, perdão, os juros era permitido. Agora, a usura, isso aí é que era proibido. E o que seria a usura? Seria o juro exorbitante. O irmão emprestou 1.000 por 1.000. Beleza. Depois de 3 anos, o equivalente a 1.000 seria 1.100. Ok? Agora, o irmão emprestou 1.000 e disse assim, meu irmão, olha, tudo bem, ele empresta. Agora, daqui a 3 anos, eu vou querer 2.000. O senhor empresta? O senhor vai querer assim? Então, veja a diferença de R$100 para o irmão agora, de 1.100 para 2.000. Então, isso é um juro exorbitante, isso é a usura. E nesse caso a lei proíbe, e era exatamente o que os irmãos mais ricos estavam fazendo com os mais pobres. Estavam emprestando dinheiro, só que a juros altíssimos, abusivos. E isso chegou ao entendimento de Neemias, que ficou extremamente angustiado. Não é? E aí o assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. E aí a atitude dos ricos era, na verdade, uma expressão de dureza contra seus irmãos. E aí a opressão, tá? Ela faz, veja que coisa, o texto, há versões que falam assim, né? A opressão faz endoidecer até o sábio, né? A opressão, a angústia. Eclesiastes 7:7, vamos ler na versão King James, o que é que diz aqui? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz. A opressão tem o poder de enlouquecer, endoidecer, né? Até o sábio. E um suborno pode apodrecer o coração. Então, os judeus, eles estavam sendo oprimidos pelos mais ricos, e isso estava causando uma desunião dentro do povo. E aí, bom, cabe ao líder tentar resolver isso de maneira pacífica. Foi exatamente o que Neemias estava fazendo. Então, Neemias, ele solucionou o problema. Neemias convocou primeiro uma grande reunião, um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. E aí confrontou os irmãos mais ricos. Neemias capítulo 5, a gente leu no início, Neemias capítulo 5, o verso 8. Olha o que é que diz. Neemias confrontando os irmãos com a palavra. E afirmei-lhes, nós, segundo as nossas posses, compramos de volta aos nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora, vendeste os vossos irmãos, os vossos próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante desta confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Ou seja, Neemias encurralou os mais ricos. Quer dizer que vale a pena nós, agora que voltamos para o nosso lar, né, que fomos oprimidos por outros povos, agora a gente vai estar oprimindo os nossos irmãos mais humildes. Neemias confrontou com a verdade, né? E o que é que o texto diz? Eles, diante da confrontação, não tiveram como responder. Ficaram em silêncio. E aí Neemias, então, veja, o líder, ele traz a solução, né? Neemias, ele primeiro pacificou, chamou o povo para resolver, né? Cabe ao líder fazer isso. E cabe ao líder também trazer uma solução, trazer uma proposta. E foi o que Neemias trouxe, né? E aí, o próprio Neemias, ele e seus auxiliares, o texto fala seus moços, né? Também o próprio Neemias havia emprestado a juro. Veja, a juro, mas não com usura, ou seja, a juros, mas não de forma abusiva. E aí o próprio Neemias estava disposto a não receber os juros. Entenda que o juro estava ali, não é? Na lei. Era exatamente o processo de desvalorização da moeda, né? Do dinheiro, enfim, era apenas uma reposição. Neemias estava disposto a, inclusive, não ter mais, né? Tirar esses juros.
O que os outros irmãos mais ricos estavam fazendo não era cobrar com juros, né? Era cobrar com usura, que seria ali uma forma abusiva. E aí Neemias ele coloca essa proposta. Neemias 5, versículo 10. Olha o que é que diz. Eu, os meus irmãos e os meus amigos também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Veja, ele trouxe a reunião e já colocou a proposta e ele foi o primeiro a dar o exemplo. Não que Neemias estivesse cobrando de maneira abusiva. Ele estava cobrando os juros. E ele, diante da situação do povo, talvez ele não soubesse que o povo estava sendo tão maltratado financeiramente, ele é o primeiro a dar o exemplo. Pronto, eu e os meus amigos, meus moços, a gente não vai mais cobrar os juros. Vamos emprestar o dinheiro e vamos querer de volta, mas sem os juros. E aí essa proposta, ela foi feita por Neemias e a proposta foi acatada por todos que estavam ali, né? Neemias, ele fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Veja, lá em Neemias capítulo 5, versículo 12. Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. E continua, né? E aí um ato simbólico de Neemias confirmou aquele solene juramento. Versículo 13, Neemias 5,13. Neemias também deu uma palavra que mexeu com eles, né? Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei: que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim, sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: amém, assim seja, e rendeu louvores a Deus. E todo o povo agiu exatamente como havia prometido. E aí, meus irmãos, solucionado o problema, né, a paz voltou a reinar entre os judeus. E aí, veja, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência, responsabilidade. Quando um líder do povo ele for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Imagina que se Neemias não resolve o problema, pelo contrário, concorda com os mais ricos para que realmente os mais pobres continuassem sendo explorados, ou que Neemias de repente achasse que isso era besteira. Imagine, isso poderia gerar mais desunião, mais problema. Ao contrário, né? A atribuição faz parte da atribuição do líder, do ministro de Deus, manter a boa ordem na igreja, né? Enfrentar os problemas com humildade e, acima de tudo, imparcialidade. Neemias se colocou à frente. Neemias diz: vamos fazer isso, porque isso está errado. Ou seja, o líder tem que ser a referência, o ministro tem que ser a referência, e Neemias atuou exatamente dessa maneira. E aí os problemas relacionais, eles devem ser tratados de maneira carinhosa. Neemias também não chegou, né? Ele fez uma proposta, veio de maneira carinhosa, respeitosa, colocou para os irmãos que isso estava sendo pesado para os mais humildes, e os mais ricos então aceitaram. Imagina se ele chegasse com grosseria para resolver o problema. É bem verdade, provavelmente aqueles acabassem se irritando ainda mais, né? Então, a Bíblia fala, né? Bem-aventurados os pacificadores. Fala em Mateus 5,9. Então a desunião, ela representa uma obra da carne. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Por isso que Neemias ele tentou fazer de tudo para restaurar, para resgatar aquela união. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É o que diz a palavra do Senhor. E finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e de paz dentro da igreja. Ou seja, uma igreja cheia de problemas, brigas e desuniões
isso não é o exemplo que nós devemos passar para o mundo. O exemplo que a igreja deve mostrar para o mundo é de uma igreja fraternal, amorosa e, acima de tudo, uma igreja unida. Amém? Então, Neemias, ele soube resolver o problema. Quando o problema ameaçou, né, gerar uma desunião no povo, Neemias, ele soube resolver e resolveu, meus irmãos, de maneira pacífica. É assim que a gente deve resolver os nossos problemas, de maneira pacífica, de maneira ordeira, para que a gente não gere mais problema, né? Pelo contrário, mas que a gente venha resolvê-los. Então, hoje nós tratamos, né, sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Quando Neemias ele percebeu que a causa da desunião era exatamente a opressão que os mais pobres estavam sofrendo pelos mais ricos, Neemias, ele rapidamente, primeiro ele se angustiou e se entristeceu, depois ele rapidamente procurou solucionar o problema como um ministro, como um líder deve fazer. Amém? Então, graças a Deus por mais um EBD, que o Senhor continue nos abençoando, né? Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais esta oportunidade, por mais este estudo que o Senhor nos concede nesse momento. Deus Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo, de mais um aprendizado que o Senhor nos possibilita. Continua nos abençoando, continua nos fortalecendo. Faz, ó Deus, cada vez mais que nós possamos estar seguindo a Tua palavra, seguindo o Teu caminho, que a Tua palavra possa ser luz para nós, para que a Tua palavra possa ser guia, né, para os nossos pés, para a nossa vida. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista Nacional em Coqueiral, para que a Tua igreja continue levando a palavra do Senhor para a comunidade. Que a Igreja Batista Nacional de Coqueiral continue levando com seriedade a Tua palavra. Obrigado, Deus, continua abençoando o Teu povo, continua nos ajudando nesse momento difícil. É esta oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus, então, nos abençoe. Até o próximo domingo. My